bom dia, queridos. Vamos lá, o que vocês lembram de sistema endócrino? Qualquer coisa, diga-me. Glândulas, boa, começamos bem, boa, glândulas, né? Vocês lembram os exemplos de algumas, ou algum hormônio, ou alguma doença? Qualquer coisa. Ó, tireoide é uma glândula, boa. Qual mais? Bom dia. Temos diversas outras glândulas, galera, que a gente fala de sistema endócrino, né? As glândulas sudoríparas, elas não chegam a entrar nessa classificação, porque a gente fala que existem glândulas endócrinas, exócrinas e mistas. Glândulas exócrinas estão produzindo substâncias que serão eliminadas do corpo ou vão para o sistema digestório, né? Tipo as enzimas e tal. Quando eu falo de glândulas endócrinas, eu falo da produção de hormônios, aí as sudoríparas não entram, não. Mas a gente tem trocentas glândulas no corpo aí, vocês, não é possível. Vamos lá, gente, vocês lembram de mais alguma? Ou algum hormônio, qualquer hormônio que vier na cabeça de vocês. Vamos lá. Testosterona, boa, Léo. Testosterona, progesterona, estrógeno são hormônios sexuais, né, que são produzidos por glândulas que a gente chama de gônadas, que no caso testosterona pelos testículos, principalmente, né, no caso do homem, e progesterona e estrógeno pelos ovários. Mas vocês vão ver que tem várias outras glândulas e vários outros hormônios. E isso cai com muita frequência em prova. Sistema endócrino aparece muito em prova, principalmente associado a doenças, tá? Alguns problemas, como tipo diabetes, diabetes mellitus, diabetes insípidos, quando a gente fala de, deixa eu ver o que mais, hipotireoidismo, hipertireoidismo, tá? Não vou compartilhar aqui com vocês. Olha só, quando eu falo então de sistema endócrino, eu estou dizendo de glândulas que produzem hormônios. Os hormônios, eles são produzidos, eles vão cair lá na corrente sanguínea. E aí, eles podem atuar naquele mesmo local onde ele foi produzido, ou também pode atuar em outras glândulas próximas ou não. E aqui tem algumas glândulas do sistema endócrino. Temos a glândula pineal, que fica no cérebro, tireoide, paratireoides, a hipófise, o hipotálamo não está aparecendo aqui, mas a gente vai falar dele. Glândulas suprarrenais, pâncreas, testículo, ovários. Então, a gente vai falar da produção de hormônios por essas glândulas aqui. Quando a gente começa falando da glândula pineal, ela está localizada aqui, ó. Aqui nessa região do cérebro, tá? Alguém lembra dessa glândula? Lembra o que ela produz? Ou nunca nem viu? No chat aqui, ó. Nunca nem viu? Então vamos vê-la agora. Queria deixar esse aqui pequenininho. Tinha que ter uma forma de deixar assim, ó, sem atrapalhar muito. Eu vejo vocês falando. Vamos lá. A glândula pineal vai produzir um hormônio super importante chamado melatonina. Tem gente até... Não, GH a gente vai falar daqui a pouquinho. A GH é um outro hormônio, boa de lembrar. A glândula pineal produz melatonina. A melatonina é um indutor do sono. Tem gente que toma isso, manda fazer manipulado,
né, tipo um sintético de melatonina. Eu tomei isso uma vez, quando eu fui fazer a prova da autoescola pela segunda vez, né, porque eu reprovei na prática, estava muito nervosa. Eu, na hora da baliza, acabei errando e reprovei, fiquei para morrer. Não queria mais fazer de jeito nenhum. Aí fui fazer, só que no dia anterior eu não estava conseguindo dormir, de tão nervosa. E a minha irmã, ela tem melatonina manipulada, porque a melatonina, ela vai te dar um soninho leve. Não é um remédio que a pessoa fica viciada, tá? A pessoa não fica viciada, é natural o medicamento lá, o manipulado, mas ela é produzida pelo seu corpo. Ao longo do dia, quando você acorda, seu nível de cortisol, que é um outro hormônio que eu vou falar, tá altão. Começa a aumentar, né? Aí você fica mais desperto, acordado para fazer as paradas e tal. Só que ao longo do dia vai diminuindo e você vai produzindo mais melatonina. Só que a melatonina é um hormônio que é produzido principalmente no escuro. Então, quando o dia vai ficando mais escuro, você, né, é um estímulo direto para produzir esse hormônio aos pouquinhos. Então, por isso que vai te dando um soninho. E então eu tomei nesse dia para me induzir ao sono e eu consegui dormir, porque eu estava muito nervosa. E a melatonina é muito importante porque ela ajuda, assim, quando você tem uma produção correta de melatonina, ajuda numa resposta imunológica melhor, tem ação antioxidante, então ajuda a limpar, né, meio que o corpo assim. Quando você produz melatonina bem, tipo, você tá tendo o seu ciclo de sono bom, isso retarda o envelhecimento, então por isso que dormir pouco pode fazer mal. Dormir pouco, você acorda cansado, parece que você não descansou, você não teve uma produção muito boa de melatonina. E sabe um outro problema de melatonina? Ah, vou deitar para dormir. Tá bom. Isso daí, gente, eu falo que é um problema, mas eu faço também, tá? Tanto que a minha irmã fala que eu tenho que fazer a limpeza do sono. Eu deito, a luz apagada, o celular na cara. A luz do celular incide sobre os nossos olhos de forma que a gente, né, engana o nosso corpo como se ainda tivesse cedo, né, como se ainda tivesse dia. Então, a sua produção de melatonina não vai ser boa, não vai ser na quantidade que você precisa e você não vai ter um sono reparador. Então, por isso que é bom você, a partir do momento que você deitar, você parar de ter telas, não só celular, mas digo televisão também. Só que isso é meio difícil, né? A gente, nossa, e eu assim, o celular às vezes dá um efeito contrário, eu fico com sono. Tanto que eu antes de dormir eu jogo um joguinho, Mahjong, Mahjong não. Antes eu jogava Mahjong, agora eu tô jogando um outro lá de Tetris, sei lá. Que aí quando eu vejo já tô dormindo segurando o celular. O jogo me dá sono, mas eu sei que isso faz mal. E eu deveria dar o exemplo, mas não tô dando, mas pelo menos eu tô avisando, tá? Então, evitem ficar usando o celular assim, porque a melatonina é super importante para o seu ciclo de sono e funcionamento do corpo até no dia seguinte, tá bom? Alguém tem alguma dúvida aqui de melatonina? Não façam isso, crianças, é bem isso mesmo, tá? Vocês vão ver que, basicamente, aqui de sistema endócrino é saber a glândula produz o quê, se o hormônio faz o quê e doenças associadas. Então, vou falar glândulas, hormônios, tá? Então, vamos lá. Então, Cecília, eu tenho que dar uma olhadinha, eu acho que isso já é... Peraí. Deixa eu olhar aqui no material de vocês, que eu já te falo qual que é o capítulo. Falei que eu vou finalizar essa parte de fisiologia, né? Então, isso já seria o livro 6, tá? Capítulo 23 e 24, que são 2 capítulos de sistema endócrino. Aí, vamos lá. Agora, falando do hipotálamo e da hipófise. A gente chegou a comentar do hipotálamo lá, quando a gente falou do sistema nervoso, porque lembra que o hipotálamo, ele controla a temperatura do seu corpo, tá? Controla a sede, fome e tal.
Mas o hipotálamo, ele também produz uns hormônios, só que ele não libera esses hormônios direto para a corrente sanguínea. Ele vai mandar esses hormônios para a hipófise, que fica abaixo dele, ó, o hipotálamo aqui em cima. A hipófise, ela é dividida em, tipo, duas partes, duas bolinhas, que a gente pode chamar de, tipo, hipófise anterior, essa aqui, e hipófise posterior, ou ainda adenohipófise, neurohipófise. Mas falando diretamente dos hormônios do hipotálamo, então, essa região aqui de cima produziu 2 hormônios, que eu vou falar quais são eles, mas mandou para a hipófise posterior, a neurohipófise, para ela armazenar e liberar só depois. Então, o hipotálamo não manda direto para a corrente sanguínea. E aí, quais são os hormônios produzidos pelo hipotálamo? Um é conhecido como ocitocina, que a galera às vezes fala que é o hormônio do amor. Por que é o hormônio do amor? A galera fala que a ocitocina, quando você está próximo de uma pessoa que você gosta, você tem uma liberação um pouco maior de ocitocina. Ou então, se a pessoa, sei lá, uma pessoa que você não tem nada contra, né? Te faça um carinho, assim, sabe? Tipo, tá falando contigo, você tá liberando ocitocina. Então, por isso que a galera fala que é o hormônio do amor. Além do que, olha as funções, né? Que ela vai ter, tipo, no corpo de uma mulher grávida, é super importante. Para começar, que a ocitocina, ela induz o parto. Então, durante, né, na hora do parto, as contrações do útero, a ocitocina estão mandando mensagem para o útero contrair. Então, auxilia naquela contração, auxilia para sair a placenta com o bebê. E durante a gestação, a mulher vai produzindo bastante ocitocina. E quando ela está amamentando, ajuda na ejeção do leite, ou seja, a liberação do leite. E aí dá uma sensação de bem-estar. Então, por tudo isso é que a galera fala que é o hormônio do amor. Então, quando a mulher está grávida, na hora do parto, ajuda na contração uterina, tem muita liberação na hora do parto. E quando a mulher está amamentando, ajuda na ejeção do leite, na liberação. E se você for parar para pensar, esse hormônio dá uma sensação de bem-estar assim. É importante isso quando uma mãe está com o bebê amamentando para criar um vínculo, né? Então é meio que o corpo formando um vínculo ali entre mãe e filho. Eu acho isso bem bonito, né? Outra coisa aqui, né? Quando que seu corpo também vai liberar ocitocina se a pessoa não está grávida? Na hora do orgasmo, quando você bebe, tá? Quando você começar a beber, sabe? Aqui está até escrito uma coisa legal assim, pesquisas apontam que a ocitocina é culpada pelos discursos de te considero, sabe? Quando a pessoa bebe e fica amorosa, começa a falar as coisas, nossa, eu amo muito vocês, sabe? Isso é por conta da ocitocina também. Quando você olha nos olhos de quem você ama, olha que lindo. Quando você abraça, beija ou faz carinho em alguém. Agora, essa última parte aqui, ó, quando você compartilha uma refeição, eu tenho lá minhas dúvidas. Depende da refeição, depende de quanto você tem, porque, né, Joey doesn't share food. Então, deixa eu ver, Cecília, como funciona aquele negócio que os prazeres sexuais vão para a amamentação? Bem, não sei isso direto. Talvez seja por conta da liberação de hormônios de bem-estar. E aí a pessoa pode ter uma produção de leite melhor. Não sei te dizer isso, não. Estou vagando aqui, tentando, tá? Então, doce, para mim é pior salgado. Se eu tiver uma... Cara, eu sou muito mais chegada no salgado do que no doce. Se eu tiver uma pizza pequena e alguém me pede para dividir, caraca, eu fico tristona. Mas doce, assim, dependendo do tamanho de doce, se for pequenininho também não gosto muito, não. Mas, enfim, né? Se você quer compartilhar ali, naquele momento que você está curtindo compartilhar uma comida, você tem a liberação de ocitocina. Tá? Então, é esse daí. Então, foi produzido no hipotálamo, mas vai lá para a neurohipófise, que é a parte posterior da hipófise para ser armazenada e ser liberada na hora que é para ser liberada, tá?
Agora, um outro hormônio que a gente já chegou... A gente já falou? Não, vai ser o próximo capítulo. Que a gente vai falar é sobre o ADH, que se chama hormônio antidiurético. Olha o nome, antidiurético. Ele faz com que você... como é que ele vai atuar, né? Ele vai ser liberado, vai produzir lá no hipotálamo, ele é mandado para a hipófise, né? A neurohipófise, e aí o ADH vai atuar lá nos néfrons, que são as unidades, né, morfológicas e funcionais dos rins, vai atuar na reabsorção de água. Então, se seu corpo vê que você está com pouca água, você vai fazer um xixi mais concentrado, por isso que a urina vai sair muito amarela. Por quê? Você está retendo água, porque o ADH foi produzido, foi liberado, e ele faz essa reabsorção de água. Mas se você bebe muita água, você vai ter a reabsorção que você precisa, mas aquele excesso que não precisa mais, ele vai sair na urina. Então, o ideal é a gente ter uma urina, uma cor, assim, um amarelo bem clarinho, quase transparente. Porque isso quer dizer que o nosso corpo está hidratado a ponto de até liberar água, né? Quando você só está saindo uma urina muito amarela, quer dizer que você está bebendo pouca água, então o ADH está lá, ó, trabalhando aos montes para que você reabsorva aquela água, né? E aí, qual que é o problema com o álcool? Isso às vezes aparece em prova. Quando uma pessoa bebe bebida alcoólica, o álcool vai inibir a produção desse hormônio lá do hipotálamo ou ainda a sua liberação. Então, por isso que se a pessoa bebeu bebida alcoólica, ela começa a fazer muito xixi. Porque se o ADH não está sendo produzido, consequentemente a água não está sendo reabsorvida, né? Pelo menos uma grande parte da água. E aí vai sair na urina, então a pessoa vai muito ao banheiro. E por conta disso que a pessoa tem ressaca no dia seguinte. Além, né, da intoxicação causada pelo próprio álcool no corpo, a ressaca nada mais é do que desidratação. Então, quando for beber bebida alcoólica, o ideal é sempre estar com um copo de água do lado, para você repor e não morrer de ressaca no dia seguinte, tá? Então, resumidamente, ADH, hormônio antidiurético, produzido no hipotálamo, vai ser armazenado na neurohipófise, vai ser liberado e faz a reabsorção de água lá nos néfrons, tá? A gente vai falar disso depois de novo na aula de sistema excretor. Então, é reabsorvido lá nos néfrons e você tem reabsorção de água, tá? O álcool inibe a produção do ADH, então, consequentemente, a pessoa pode ficar desidratada. Vê se alguém tem alguma dúvida aqui. Ou não. De boa? De buenas? Que aí, olha só, temos uma doença associada. Não confunda diabetes insípidos com diabetes mellitus ou mellitus, tá? Já foi questão do Enem, justamente falando sobre essas duas doenças. Vamos lá. O que elas têm em comum é só o primeiro nome, diabetes. A diabetes insípidos, a pessoa tem deficiência na produção do ADH ou ainda deficiência na liberação desse hormônio. Então, a pessoa não vai ter reabsorção de água lá pelos néfrons da forma como é para ser. Então, imagina, a pessoa faz muito xixi e ela pode ficar super desidratada e ela tem uma sede intensa. A diabetes insípidos é conhecida como sede intensa. A pessoa tem que beber muitos e muitos litros de água por dia para não morrer desidratada. Só que, claro, já existem remédios, né, para a pessoa tomar, né, controle e tal. Mas a insípidos, então, é um defeito na produção ou na liberação desse ADH. A pessoa faz muito, muito xixi. Aí aqui está até mostrando, comparando com uma pessoa normal e uma pessoa que tem diabetes insípidos. A urina de uma pessoa normal vai sair meio amarelada, mas a urina de uma pessoa que tem diabetes insípidos sai totalmente transparente, porque ela só está perdendo água, né? E isso vai fazer muito mal para o corpo dela, até porque a gente precisa de água para sobreviver. Vou falar nisso, momento água, vou beber uma aguinha, até porque você não quer uma pedra nos rins, né? Eu já tive duas. Então, essa seria diabetes insípidos.
Aí agora vamos falar da hipófise em si. A hipófise tem vários hormônios para a gente falar. O hipotálamo, que a gente tinha comentado, estava aqui em cima, ó, o hipotálamo. Aí lembra que eu falei que a hipófise é dividida em 2 lobos. Tem a parte anterior, que também é chamado de adenohipófise, e a parte posterior, que é chamada de neurohipófise. A função da neurohipófise é somente receber os hormônios que o hipotálamo produziu, armazenar e liberar. Então, a neurohipófise não produz nada. Olha os hormônios que tem aqui saindo dela. Ocitocina, que foi o que a gente acabou de falar, e o ADH, que é o antidiurético. Então, a neurohipófise só armazena e libera. Já a adenohipófise, esse lobo anterior, vai produzir vários hormônios. E aí, a gente fala que a hipófise ela é uma glândula mestre porque ela pode produzir hormônios que vão atuar diretamente numa função, ou podem produzir hormônios que estimulam outras glândulas a produzirem os seus hormônios. Vocês vão ver que tem vários hormônios aqui para a gente comentar, mas, por exemplo, tem hormônios chamados que são produzidos pela adenohipófise, gonadotróficos, a gente vai ver quais são eles. Eles vão estimular as gônadas, os ovários, os testículos a produzirem seus próprios hormônios. Hormônio tireotrófico vai estimular a tireoide a produzir seus próprios hormônios. Adrenocorticotrópico vai estimular as glândulas suprarrenais, que também são chamadas de adrenais, a produzirem seus próprios hormônios, tá? E somatotrófico vai atuar diretamente nos ossos, a gente vai falar de cada um deles agora separadamente. O mais fácil de todos aqui é esse aqui, né? Prolactina. A prolactina, olha o nome, lactina, lembra de leite, então a adenohipófise produz um hormônio que estimula as glândulas mamárias a produzirem leite. Eu já vi alguns problemas que isso podem ter. Eu já até fiz um verdade ou mito falando que homens podem produzir leite. Verdade ou mito? O que vocês acham? Homens conseguem produzir leite nas glândulas mamárias deles? Vocês aí, homens, conseguem? Então, o ideal, o normal é não conseguir, né? Mas homens têm glândulas mamárias, mas em bem menor quantidade. E se tiver um estímulo lá muito doido, consegue produzir tipo uma gotinha. Conseguiria. Mas se o cara tiver um problema, às vezes o ideal é não conseguir. Se o cara tiver um problema na adenohipófise, às vezes ele pode ter uma grande produção de prolactina, tá? E aí ter uma certa produçãozinha, mas é claro que não vai ser a mesma quantidade de mulher. Da mesma forma que mulheres que não estão grávidas, às vezes podem produzir leite por conta de problemas na adenohipófise, na produção de prolactina, tá? Uma amiga minha achou que estava grávida porque ela tirou um dia um sutiã e tinha leite. E aí ela, meu Deus, eu tô grávida, desesperada. Aí foi no médico e viu que não estava, que na verdade ela estava com os hormônios todos desregulados e estava com uma produção de prolactina muito alta. Então não é só isso, né? Dá leite sim, Cecília. Gravidez psicológica pode dar leite sim. Então tem algumas situações que você pode ter a produção de leite, mas o ideal, né, gente? O certo é ter a produção de leite só mesmo durante a gestação, porque aí você vai ter uma maior produção de prolactina. E aí vai preparando as glândulas mamárias para produzir leite. Agora, esses hormônios aqui, ó, gonadotrófico, vamos ver quais são eles. Deixa eu só ver. Tá. Ó. Gonadotrófico serão os hormônios que vão estimular diretamente as gônadas, como o FSH e o LH. FSH significa hormônio folículo estimulante. Olha o nome. Hormônio folículo estimulante. No caso das mulheres, ele vai estimular a maturação dos folículos que tem o gameta feminino dentro dele lá no ovário.
Então, faz aquele folículo aumentar de tamanho e o gameta virar um gameta maduro. Agora, quando a gente fala de um outro hormônio chamado LH, pode ficar tranquilo que isso daqui, ó, FSH e LH, eu vou falar tudo de novo em ciclo menstrual, tá? Quando a gente fala do LH, é um hormônio conhecido como hormônio luteinizante. Ele estimula a ovulação, que é a liberação do gameta feminino, e estimula a manutenção das células aqui. Vocês vão ver que isso daqui é o folículo e esse é o gameta feminino. Quando o gameta feminino é liberado do ovário, as células que estavam ao redor dele continuam dentro do ovário. E aí elas vão se tornar num corpo que a gente chama de corpo lúteo, que vai produzir hormônios também dentro do ovário. Então, essa parte de ciclo menstrual, daqui a pouco a gente fala dela de novo. Por enquanto, só lembre que a adeno-hipófise produz FSH e o LH, que na mulher vai estar totalmente envolvido com o ciclo menstrual, ciclo ovariano, e no homem tem também suas funções. No caso do homem, olha como que acontece. O FSH, ele vai estimular umas células que tem lá no testículo, que são as chamadas células de Sertoli, elas vão dar mais estímulo direto, nutrientes e tal, para a produção de espermatozoides. Então, o FSH está associado com a espermatogênese. Agora, o outro hormônio, que é o hormônio luteinizante, o LH, ele vai atuar em um outro grupo de células lá do testículo, que são as chamadas células de Leydig, que aí elas vão produzir o hormônio masculino, a testosterona. E essa testosterona, ela que é responsável para dar os caracteres sexuais primários e secundários. Como assim? Vamos supor que a pessoa, no desenvolvimento embrionário dela, é para ser homem, né? Sexo biológico homem. Então, na 7ª semana de gestação, o cromossomo Y é ativado, aí é produzido um testículo e o testículo começa a produzir testosterona. A testosterona que vai mandar formar próstata, ducto deferente, pênis, todo esse saco escrotal, tudo isso é a testosterona que manda ter. Então, essas coisas são as que a gente fala de caracteres sexuais primários do sexo masculino. Ou seja, ter o órgão reprodutor, as glândulas associadas ao órgão reprodutor. Mas caracteres sexuais secundários, quando vocês, homens, aí passaram pela puberdade, vocês ainda estão na puberdade, mas quando vocês entraram, né, na puberdade, começou a aumentar a produção de testosterona, então vai aparecendo barba, a voz vai mudando, você tem um crescimento dos órgãos reprodutores, tem um crescimento do corpo também. Então, isso é tudo por conta da testosterona, uma característica sexual secundária, tá? Então, em mulher, FSH e LH está todo associado com o ciclo menstrual, com o ciclo ovariano e ciclo menstrual. No homem, FSH estimula a produção de espermatozoides e o LH estimula a produção de testosterona, que é o hormônio que vai estar presente lá no testículo, produzido lá pelas células de Leydig. Alguém? Ah, tá. Juju. Então, a gente já fala desses dois hormônios de novo. E aí, antes de acabar o tempo aqui, que a gente tem 1 minuto e meio, tem um outro hormônio também produzido na adeno-hipófise, que é o GH, hormônio gonadotrópico, ou hormônio gonadotrófico. O mais importante desses hormônios, gente, é você saber a sigla, tá? Poucas vezes vai aparecer o nome do hormônio escrito, vai estar como sigla mesmo. Esse hormônio é o que você tinha falado. Quem tinha falado aí? Não lembro. Foi o Barbosa? Não lembro. Que é o hormônio do crescimento. As pessoas vão produzindo esse hormônio e esse hormônio estimula a síntese proteica, estimula a formação, né, de mais ossos, que o osso vai crescer e a pessoa consegue crescer normalmente. Só que existem alguns casos das pessoas, se elas tiverem baixa produção de GH, pode ter um tipo de nanismo.
Se ela tiver uma grande produção de GH, pode ter gigantismo. Isso daqui é o encontro no Guinness Book lá, né? Do cara mais alto do mundo com o menor cara do mundo. E tem gente que toma GH para crescer músculo. Então, esse daqui era um cara, acho que do MMA, não lembro, que ele tomava GH porque realmente estimula crescimento de músculo, mas aí dá a chamada acromegalia. Mão muito grande e aqui, ó, maxila, né? Maxilar também muito grande. A pessoa fica toda grandona, né? Então, a gente já volta já já.